Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 891 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já deixa aquele like, compartilha com aquele amigo, ou na sua rede social preferida, naquele grupo de WhatsApp. Tudo isso fortalece demais e é um grande incentivo à continuidade desse projeto. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje, iniciando com os julgados da Corte Especial do STJ. O primeiro foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: 1. A citação de réu domiciliado no Brasil para responder a processo estrangeiro deve ser realizada por meio de carta rogatória, conforme exigido pelo artigo 216-D, inciso 2 do Regimento Interno do STJ. 2. A ausência de citação válida ou a irregularidade do ato citatório configura violação da ordem pública nacional, impedindo a homologação da sentença estrangeira. E 3. A flexibilização da exigência da citação por carta rogatória é admitida apenas em casos excepcionais, quando comprovada de forma inequívoca a ciência da parte requerida sobre o processo estrangeiro. Então imagina uma situação assim, ó. A empresa A e o Marcos celebraram um contrato lá na cidade de Belo Horizonte. Nesse contrato, o Marcos indicou que o endereço dele era o endereço lá em Belo Horizonte mesmo, né, aqui no Brasil, beleza? Aí, posteriormente, a Atlas ajuizou uma ação de cobrança no exterior, mas ao invés da citação dele ter sido feita por carta rogatória, foi feita uma citação com aviso de recebimento, né, por carta com AR, em um endereço diverso daquele que estava lá constante no acordo. E aí, o Marcos não comparece, ele é revel, e a empresa obtém uma sentença favorável lá no exterior. Aí depois a empresa pede que essa sentença seja homologada no Brasil. Lembrando que esse tipo de homologação cabe ao STJ. E aí, é possível? Gente, não é, tá? Por quê? Porque a citação regular é um requisito que é indispensável para que haja homologação da sentença estrangeira. E se o réu, no caso concreto, é domiciliado no Brasil, este deve ser citado por meio de carta rogatória nessa ação estrangeira, beleza? Então essa irregularidade ela ofende a ordem pública nacional e para flexibilizar esse tipo de exigência, só existindo realmente uma ciência inequívoca da parte. Então se ficar verificado que realmente a parte demandada sabia da ação de forma inequívoca, aí sim é possível falar em flexibilização da carta rogatória. Mas isso não foi demonstrado, né? E o ônus de demonstrar isso, obviamente, era da empresa requerente. Então, gente, como é que ficaram os destaques? 1. A citação de réu domiciliado no Brasil para responder a processo estrangeiro deve ser realizada por meio de carta rogatória, conforme exigido no artigo 216-D, inciso 2 do Regimento Interno do STJ. 2. A ausência de citação válida ou a irregularidade de ato citatório configura violação da ordem pública nacional, impedindo a homologação da sentença estrangeira. 3. A flexibilização da exigência da citação por carta rogatória é admitida apenas em casos excepcionais, quando comprovada de forma inequívoca a ciência da parte requerida sobre o processo estrangeiro. Próximo julgado, inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: 1. A realização de cópia por espelhamento de dados, utilizando-se da função matemática hash, é instrumento apto a garantir a integridade e a auditabilidade da evidência imaterial. 2. O agente policial pode realizar a verificação e a coleta preliminar de dados em aparelho celular durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão,
sem a necessidade imediata da participação de um perito oficial. Então, olha só, aqui nós temos duas controvérsias, não é? Primeiro é saber se a quebra da cadeia de custódia, quando os dados do celular apreendidos são copiados para outro aparelho, mas preservando-se o código hash, né, para fins de auditabilidade. E a segunda controvérsia é saber se a coleta preliminar feita pelo agente policial durante o próprio cumprimento do mandado de busca e apreensão é válida. E aí as duas respostas foram afirmativas, então sim é possível o espelhamento, né, preservando-se o código hash para fins de auditabilidade, como também é possível que seja realizada essa cópia já lá no momento em que é cumprido o mandado. Então imagina, né, chegar a Polícia Federal na casa de uma determinada pessoa, começa ali a acessar determinados arquivos no computador, no celular, onde quer que seja, e já copia esses arquivos para um pendrive, por exemplo, ali mesmo durante o cumprimento do mandado, guardando, né, o código hash. Mas primeiro, né, que diacho, que raios, né, código hash? Gente, é um algoritmo que ele gera uma sequência alfanumérica única a partir de determinado conjunto de dados. Se tiver qualquer mínima alteração, único bit que seja, então, por exemplo, você trocou uma letra de uma palavra, você tirou um acento, já muda completamente o código hash para um outro número que parece absolutamente aleatório em relação àquele primeiro. Então, isso meio que funciona como uma impressão digital daquela prova que é imaterial, né? Porque é uma prova que nasce em ambiente digital. E quais são os argumentos aqui? Primeiro é o de que a função hash é de fato um instrumento idôneo para comprovar a integridade e também que permite a auditabilidade da evidência digital. Segundo, que a verificação e a coleta preliminar podem ser feitas por um agente policial antes da perícia oficial. E aqui é importante distinguir as fases da cadeia de custódia. Por quê? Porque o agente policial, ele naquele momento está na fase de coleta, tá? A fase de coleta ela é inicial. Posteriormente é que vai ocorrer a perícia, tá? Mas na fase de coleta é possível já esse espelhamento de dados, você copiar e colar um determinado dado, por exemplo, para um pendrive. Até porque imagina, por exemplo, que a polícia, melhor dizendo, né, vai apreender um aparelho celular. É possível, por exemplo, que se utilize de algum tipo de ferramenta posteriormente para destruir aquele aparelho de forma remota. Então é importante que aquele conteúdo já seja salvaguardado, tá? Seja um pendrive, enfim, em algum tipo de aparelho externo, tá? Então faz parte dessa etapa de coleta essa situação de realizar o espelhamento, beleza? Então, como ficaram os destaques? 1. A realização de cópia por espelhamento de dados, utilizando-se a função matemática hash, é instrumento hábil para garantir a integridade e a auditabilidade da evidência imaterial. 2. O agente policial pode realizar a verificação e a coleta preliminar de dados em aparelho celular durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, sem a necessidade imediata da participação de um perito oficial. Seguindo em frente, próximo julgado da primeira sessão do STJ, foi inserido no Código de Processo Civil destaques da seguinte forma: 1. O juízo federal, ao excluir do processo o ente federal cuja presença motivou a remessa, deve restituir os autos ao juízo estadual, sem suscitar conflito de competência, nos termos do artigo 45, parágrafo 3º do CPC e da súmula 150, 224 e 254 do STJ. 2. A decisão do juízo federal, que afasta o interesse jurídico, a legitimidade da União,
não pode ser reexaminada por meio de conflito de competência, devendo eventual inconformismo ser veiculado pelas vias recursais ordinárias. 3. O incidente de conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para provocar prematuramente a manifestação do STJ sobre a responsabilidade de entes federativos em demandas de saúde. Então, gente, aqui se resolve esse julgado com uma lógica muito simples. A quem cabe verificar se há interesse da União na causa, à Justiça Federal. Então, quem é que vai verificar se o ente federal é ou não parte da ação? O juiz federal, tá? Então, se ele entende que não é parte, ele simplesmente determina que seja excluída essa parte do processo e determina a remessa dos autos ao juiz estadual. Ah, professor, e se o juiz estadual discordar? Problema dele. Paciência, tá? Problema dele mesmo, tá bom? Não tem muito o que fazer nesse sentido. A competência para decidir sobre esse tema é da Justiça Federal. Ah, e se a parte discordar, se a União entender que ela tem interesse jurídico, o que ela faz? Ela dá início a um conflito de competência? Também não. Ela vai recorrer nos autos do processo, tá? O recurso cabível vai verificar se é um agravo de instrumento, se é uma apelação, enfim, qual é o recurso no caso concreto que vai caber. E não é possível dar início a um incidente de conflito de competência como um sucedâneo recursal, tá? Então, não é possível fazer isso. Tem que aplicar o recurso cabível. E aí, qual era a tentativa aqui no caso concreto? Era de já levar esse assunto direto para o STJ, porque pensou-se assim, ó, se tem aqui uma situação de conflito entre competência da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Ao invés de apresentar o recurso cabível lá na Justiça Federal, que vai ser julgado pelo TRF, já se apresenta aqui um incidente de conflito de competência a ser julgado pelo STJ. Pode isso? Claro que não, tá? Não pode de forma alguma. Então, como é que ficaram os destaques? 1. O juízo federal, ao excluir do processo o ente federal cuja presença motivou a remessa, deve restituir os autos ao juiz estadual, sem suscitar conflito de competência, nos termos do artigo 45, parágrafo 3º do CPC de 2015 e da súmula 150, 224 e 254 do STJ. 2. A decisão do juiz estadual que afasta o interesse jurídico ou a legitimidade da União não pode ser reexaminada por meio de conflito de competência, devendo eventual inconformismo ser veiculado pelas vias recursais ordinárias. 3. O incidente de conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para provocar prematuramente a manifestação do STJ sobre a responsabilidade de entes federativos em demandas de saúde. Seguindo em frente, julgados da segunda turma do STJ, primeiro foi inserido na Lei 9363 de 96, destaque da seguinte forma: a exportação de produtos não tributados não gera crédito presumido de IPI. Gente, então basicamente qual é a dúvida? É se aquele produto não tributado, né, que é o produto que está com a anotação NT na TIP, ele pode gerar um crédito presumido de IPI no momento de ser exportado. Qual é o argumento que se utiliza para que se pudesse, né? É o de que durante a cadeia de produção, esse produto ele paga IPI, não é? Porque imagina, toda a cadeia produtiva, e aí em diversas etapas dessa cadeia produtiva, é de se imaginar que peças ou insumos, enfim, pagaram o IPI. Só que, por outro lado, qual é o argumento da Fazenda Nacional? É o de que, se o produto ele tem a anotação NT, né, então é um produto não tributado, ele está fora do campo de incidência do IPI.
e por isso sua exportação não autoriza o crédito presumido. E foi exatamente, esse argumento que prevaleceu. Por que ele prevaleceu? Porque esse benefício que está previsto na Lei 9363 de 96, da possibilidade, de crédito presumido de IPI, é restrito à empresa produtora e exportadora. Mas nesse caso, desses produtos não tributados, eles estão fora do campo de incidência do IPI. Quem opera com esse tipo de produto não é considerado estabelecimento produtor do produto que é sujeito ao imposto. E para além disso, nós temos que lembrar uma questão que é fundamental. Quando se fala em crédito de IPI, se fala em um benefício tributário. E os benefícios tributários precisam ser interpretados como restritivamente. Então, não é possível ampliar a interpretação para se ampliar dessa forma o benefício tributário, beleza? Então, como é que ficou o destaque? A exportação de produtos não tributados, produtos com notação NT na tabela TIP, não gera crédito presumido de IPI. Seguindo em frente agora, julgados da terceira turma do STJ. O primeiro diz respeito ao Decreto-Lei 37 de 66, destaque da seguinte forma: a atividade do agente de carga é de intermediação e não de transporte. Assim, este não deve responder pelo ressarcimento da indenização paga pela seguradora ao dono da carga eventualmente avariada. Então, primeira coisa, o que é esse tal desse agente de carga? Gente, é uma figura típica do comércio exterior. A sua função em regra é simplesmente operacionalizar a contratação logística, então ele aproxima o importador ou exportador daqueles que são os efetivos executores do transporte. Então ele, por exemplo, pode providenciar espaço em um navio, em uma aeronave, ele pode organizar a documentação, consolidar ou desconsolidar a carga, enfim, ele pratica ali atos conexos necessários ao deslocamento internacional da mercadoria. Já o transportador é a pessoa que de fato assume a obrigação de transportar a carga de um ponto para o outro, beleza? E aí, gente, vem a questão. Imagina que essa carga sofre uma avaria. A seguradora, ela vai lá e paga, uma indenização em virtude do sinistro. Essa seguradora pode eventualmente cobrar esse valor que ela pagou, se subrogar no direito para exigir o reembolso do agente de carga? Não, claro que não pode. Por quê? Porque, como nós já vimos, a função do agente de carga é tão somente a função de operacionalizar, de intermediar. Ele não é responsável pelo transporte em si. Então, como é que ficou o destaque? A atividade do agente de carga é de intermediação e não de transporte. Assim, este não deve responder pelo ressarcimento da indenização paga pela seguradora ao dono da carga, eventualmente avariada. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Código de Defesa do Consumidor destaque da seguinte forma: no contrato de proteção veicular de natureza mutualista, admite-se a incidência das normas de proteção ao direito do consumidor, tendo em vista que a relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos. Então, olha só, trata-se aqui do contrato de proteção veicular de natureza mutualista. O que é isso? É basicamente, gente, um contrato de compartilhamento de riscos. É um pouco diferente do seguro tradicional, porque no seguro tradicional, a seguradora se torna responsável por um eventual risco em virtude do pagamento de um prêmio. Já aqui, nesse contrato de proteção mutualista, basicamente imagina um grupo de motoristas de aplicativo, da cidade X. Eles se juntam e aí basicamente eles compartilham o risco. Então, se um desses indivíduos que está ali compartilhando o risco sofre um acidente, o carro dele
eventualmente vai precisar de conserto. O que acontece? Esse risco é repassado para o grupo e é rateado entre essas pessoas. Aí vem a pergunta: se aplica o Código de Defesa do Consumidor? Via de regra, sim, se aplica, tá? Ah, professor, mas no caso concreto, imagina que é uma instituição sem fins lucrativos. E aí, vai se aplicar mesmo assim o Código de Defesa do Consumidor? Mesmo assim, tá? Mesmo assim se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Qual o efeito prático aqui, nesse caso concreto, de se aplicar o CDC? É que, eventualmente, se verificando alguma cláusula abusiva, vai poder se afastar por conta da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, como é que ficou o destaque? No contrato de proteção veicular de natureza mutualista, admite-se a incidência das normas de proteção ao direito do consumidor, tendo em vista que a relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos. Próximo julgado foi inserido no Código Civil o destaque da seguinte forma: é possível a partilha amigável com quinhões desiguais entre herdeiros maiores e capazes, desde que haja consenso e prévia cessão de direitos hereditários, realizada a partir da abertura da sucessão e antes da partilha. Então, olha só, imagina que o Zezinho morreu, ficaram dois herdeiros, o Tício e o Mévio, e eles chegaram num acordo que era um tanto quanto desigual, mas chegaram no acordo entre eles, que o Tício ia ficar com determinada casa que valia 500 mil, e o Mévio ia ficar com a casa que valia 800 mil, mas tudo certo entre eles e assim ficou, tá? E aí vem a pergunta, isso é possível? Claro que isso é possível, não é? Mas qual era a impugnação aqui que foi realizada? É porque quis se argumentar que isso aqui seria algo como a renúncia parcial de direitos hereditários. E não é, não é? De fato, não se confunde essa situação com a renúncia parcial de direitos hereditários. A renúncia, ela sempre tem que ser total. Renúncia parcial é algo vedado. Mas é possível uma cessão de direitos hereditários que pode ser universal ou parcial. E caso seja realizada antes da abertura da sucessão, ou seja, antes da morte do proprietário daqueles bens que serão herdados, essa cessão parcial ou total, enfim, ela é feita a título universal. Então, ela não individualiza os bens, mas é possível perfeitamente, certo? E, tratando-se aqui de herdeiros maiores e capazes, o juiz ele deve velar pela questão da validade da manifestação de vontade, mas não impor equivalência matemática assim, absoluta de que os quinhões hereditários vão ter que ser iguais quando isso for decidido por meio de acordo, né? Então, como é que ficou o destaque? É possível a partilha amigável com quinhões desiguais entre herdeiros maiores e capazes, desde que haja consenso prévio e prévia cessão de direitos hereditários, realizada a partir da abertura da sucessão e antes da partilha. Antes de seguir em frente, gente, eu vou fazer aquele convite bem especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei. Nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais, a mais de 100 planos de leitura, com tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, por um material que é semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu comento com vocês aqui em formato de áudio, e eu garanto que vai ser um grande diferencial nos teus estudos, um material super completo, um valor super acessível. Então vem fazer parte que eu te aguardo e vem também conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um grande diferencial também na sua prova de títulos. E, gente, nós vamos ficar por aqui, porque vão ficar faltando só os julgados da quinta e sexta turma, então vou deixar para fazer esses julgados em bloco único, tá? Então aguardo vocês na parte 2, até lá.